Marcos capítulo 4, versículo 38. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês e que o Senhor abençoe vocês, que os ouvidos de vocês estejam atentos para ouvir a voz dele nessa noite. Marcos 4, 38, vamos ler a palavra do Senhor. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, em outras versões, na polpa, com a cabeça numa almofada ou em um travesseiro. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Vamos ler só esse versículo abaixo. Não, por favor, só essa parte final. Diga: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Primeira coisa que eu quero desmitificar na sua cabeça: Deus se importa com tudo. Mas para que Deus se manifeste, nós precisamos entender como fazer Ele se manifestar. Não é de qualquer jeito, não é do nosso jeito, não é como a gente quer, é do jeito que Ele determinou e do jeito que Ele sempre fez. Se você aprender isso, você vai fazer Deus se manifestar o tempo todo na sua vida. Eu sei que Deus, Ele quer isso de mim, de você. Mas aqui estamos vivendo um problema muito, vamos dizer assim, difícil de se resolver nessa mensagem. Primeiro é que nós colocamos em Cristo uma expectativa para o nosso futuro, uma expectativa esperançosa. Nós colocamos essa expectativa nele para que o nosso futuro seja um futuro de paz, um futuro de prosperidade. E o outro problema é que, por justamente ele está de uma forma que não era para estar, e a gente vai ver ele dormindo na polpa. E quando a gente olha ele dormindo na polpa, a gente vai precisar acordá-lo em certo momento. E aí você vai ver que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos, e essa ordem é: vamos para o outro lado. Os discípulos, com toda a submissão e toda a sujeição a ele, nem questiona, nem fala nada, prontamente entram no barco, e a Bíblia diz que Jesus também entra. Só que os discípulos, eles vão para a proa, para frente do barco, e Jesus vai para o fundo do barco. Logo os discípulos pegam o remo para remar, e Jesus pega o travesseiro para dormir. Presta atenção, gente. Quem deu a ordem para ir para o outro lado? Foi quem? Prega comigo, tá? Me ajude, que eu gosto de vocês se movimentando comigo. Quem deu a ordem? Jesus. Quem obedece? Os discípulos. Só que obedecer é uma coisa, fazer o que não tem que fazer é outra. Presta atenção. Todo aquele cristão que é obediente, ele merece um elogio, merece um aplauso, e Deus fica satisfeito com isso. Mas o obediente também erra, porque o obediente às vezes vai se deixar levar pela ocasião, por aquilo que está vivendo. E aí às vezes nós vamos errar no caminho, sendo que Jesus, ele só mandou você ir para o outro lado. Mas ele não disse que não ia, ele disse que também iria. Ele disse vamos. Então, se ele está dizendo vamos, nós vamos juntos. Jesus estava junto com eles e eles estavam junto com Jesus. Se você tem um líder e você quer fazer algo acima desse líder, é porque você acha que você pode fazer algo acima do seu líder, que você é capaz para isso. E às vezes a capacidade é muito boa, as experiências são louváveis, mas vai ter momento que a gente não tem que usar as nossas experiências, porque a experiência pode sucumbir você. A experiência não quer dizer que você vai chegar do outro lado.
o que vai determinar que nós vamos chegar do outro lado é a fala de quem falou. É o que o líder Jesus disse. Presta atenção, Jesus ele está falando com seus discípulos e ali aquele momento que ele fala, era um momento que já não tinha mais o que ele falar às pessoas, era um momento que o tempo estava se passando, era um momento que o dia já estava indo embora, e ele disse para esses discípulos, disse, olha, acabou tudo que a gente tinha que fazer aqui, vamos para o outro lado. Gente, se você tem um líder, um Senhor sobre você que é Cristo, e ele dá uma ordem a você para você fazer algo, quando você entra no barco, você pega o remo e dá a quem? A ele. Sim ou não? Você não vai pegar o remo para remar, sendo que você não sabe o destino. Mas às vezes nós estamos pegando o remo para remar, mesmo sem saber o destino. Aí está o erro. Obedecer é uma coisa, pegar o remo é outra. Vai ter momentos na vida que você não tem que pegar remo. Vai ter momentos na vida que você não tem que fazer nada. Você só tem que estar dependente de quem? De Deus. Por quê? Porque Deus ele quer de mim e de você uma dependência total dele. E quando a gente puxa os afazeres para nós, automaticamente nós estamos tirando a dependência dele e estamos fazendo o que quer. Aí eu vejo que Jesus vai fazer o que era para os discípulos fazer, que era o quê? Dormir, descansar. E ele que ia guiar. Mas como os discípulos quiseram guiar, ele deixou, cruzou os braços e foi descansar. Foi dormir. Aí as pessoas não entendem, poxa, Jesus estava dormindo. Estava. E o engraçado é que Jesus estava dormindo antes da tempestade chegar. Jesus não dormiu no momento da tempestade e nem depois da tempestade. Ele dormiu antes. E quem dorme antes é quem não está preocupado com nada. Presta atenção. Quem dorme antes do problema é porque não está preocupado com nada. Lições que nós vamos aprender aqui nessa história bíblica. Nesse texto nós vamos tirar algumas lições. Mas antes de essas lições eu passar para você, você vai precisar entender o seguinte: a sua experiência não pode sucumbir à fala dele. Por quê, pastor? Porque às vezes nós temos tanta experiência nas coisas que nós fazemos no dia a dia, que às vezes Deus fala com você algo, e aí você já imagina assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. E não é dessa forma. Porque se Deus falou, Ele não está contando com aquilo que você sabe. Vou repetir para você, se Deus falou algo para você, Ele não está contando com aquilo que você sabe. Deus fala a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela que eu te farei pai de nação. Ele não estava contando com o que Abraão sabia. Ele estava traçando o destino de Abraão. E Abraão só tinha uma coisa a fazer, que era obedecer. Só que ele não obedece por completo, porque ele sai da terra dele, mas leva parente. Por não obedecer por completo, nada acontece. Só acontece quando ele libera o parente. E aí ele conclui obediência a Deus 100%. Presta atenção numa coisa, gente. Mas nada ele fez. Quem fez foi Deus. Quando ele tentou fazer ouvindo a sua mulher, Sara, quando ele ouve a mulher, ele gera um filho que não era o filho na promessa. Ele gera um filho da experiência que ela tinha, porque a mulher poderia gerar, de uma concubina, sentar no colo, quando ela gerasse, pela lei, o filho era dela. Então ela faz aquilo para quê? Para agradar o seu senhor Abraão. E achando que ela estava fazendo a promessa de Deus se cumprir, mas não. Não, porque para a promessa de Deus se cumprir, não precisamos dar jeitinho. Para a promessa de Deus se cumprir, não é a minha experiência e a sua que vai fazer ela se cumprir. E às vezes nós achamos que a nossa experiência vai fazer com a promessa se cumprir mais rápido, e não. Pelo contrário, ela vai atrasar a promessa. Diga para o teu irmão, cuidado que a sua experiência pode atrasar a promessa. Fixa isso na cabeça. Às vezes, o que nós sabemos atrasa a promessa.
Os discípulos sabiam e dominavam navegar. Eles dominavam navegar, porque eles viviam disso. Na sua maioria, vivia de pesca. Então eles sabiam de mar, sabia de navegar, sabia de barco, sabia de tudo. Então eles vão e sentam logo na proa, na posição de navegar. Eu vou guiar o barco. É só ele me dizer para onde nós iremos, por onde nós iremos. Mas Jesus foi dormir. Uma pessoa que dorme não tem como falar. Uma pessoa que está dormindo, está confiando naqueles que sabem navegar. Escute uma coisa, Jesus confia tanto em você, que Ele permite você fazer o que você quiser, do seu jeito. Eu sei que em momentos dessa construção da igreja, alguma coisa eu fiz do meu jeito. Eu tentei fazer várias coisas aqui da minha forma. E aí eu via o negócio às vezes estreitar e apertar. E aí eu colocava a culpa em pedreiro A, pedreiro B, pedreiro C, a lerdeza de pedreiro. Mas não tinha nada a ver. E assim cumpri tudo no tempo de Deus. E aí só começou a se encaixar quando eu descansei e disse: está na mão de Deus, o controle é dele, vai ser feito na hora dele, no tempo dele. E aí eu encontrei o descanso. Eu quero já declarar uma palavra sobre a sua vida. As coisas só vão acontecer na sua vida quando você descansar. Entenda isso e não acelere os passos. Não use das suas experiências. Não pegue as suas coisinhas que você aprendeu no secular e tente colocar ela no mundo espiritual, porque não vai valer de nada. Por mais que você tenha sabedoria, por mais que você conheça as coisas, por mais que você domine o que você faz, na hora que Deus fala, você vira um nada e Ele vira um tudo. Você tem que aprender quem é seu Senhor. Você tem que aprender quem é o seu Deus, de fato. E como Deus age. Eu já vi Deus falar comigo várias vezes, e imensas vezes eu tentei fazer de tudo para dar um jeitinho de se cumprir rápido. E o que eu estou pregando para vocês, eu já vivi também. Hoje eu aprendi a descansar. Então eu não crio mais expectativa nas coisas, mas a minha expectativa está nele 100%. Assim como os discípulos tinham expectativa. E nesse texto nós vamos aprender algumas lições. Vamos lá? Primeira, melhor dizendo, eu vou falar tantas aqui, então não vou nem falar nem primeira, nem segunda, nem terceira. Certo? Observe que eles foram navegando, mas chega a hora que vem a tempestade e todas as experiências que eles tinham, tudo que eles conseguiam fazer sozinho, eles tentaram e não conseguiram, tiveram que acordar o mestre. E ainda acorda dizendo assim: olha, você não está vendo que a gente está perecendo? Jesus podia dizer para ele assim: não, porque primeiro eu estou dormindo. Mas o que me chama a atenção nesse texto, gente, não é isso aqui que muita gente já pregou. É algo que eu extraí do texto hoje, que eu ainda falei para minha esposa: tem uma revelação nesse texto aqui que eu preciso anotar. E aí eu parei tudo e comecei a anotar, e veio tudo que eu vou trazer para você aqui nessa noite. Primeira coisa, gente, é que Jesus, ele não acorda na tempestade. Ele continua dormindo. O pau está quebrando e Jesus está dormindo. A água está batendo e Jesus está dormindo. Os discípulos estão gritando, estão em pânico, desesperados, tentando resolver, tirando água do barco, jogando para lá, remando com a mão, jogando água para lá, tirando tudo, tentando resolver tudo. Jesus está o quê? Dormindo. Ele inicia o caminho dormindo. Na tempestade ele continua dormindo. Aí eu digo: cara, por que ele não acordou? Por que ele não acordou com os barulhos? Aí veio a revelação: Deus não acorda com o meu barulho e com o seu. Deus não acorda quando a gente está desesperado. Deus não acorda quando a gente está
clamando, agoniado por ele. Senhor, me socorre, eu vou sucumbir, eu vou me afundar, eu vou afogar, eu vou naufragar, não vai dar certo para a minha vida, as coisas vão dar errado, está tudo indo mal, é pior, eu não consigo mais, eu não aguento mais. Sabe por que ele não acorda? Porque não foi ele que mandou você pegar o remo, foi você que foi lá e pegou. Às vezes nós pegamos aquilo que não é para pegar. Aí a gente diz assim: eu estou cansado, estou cansada. Aí você começa a dizer: eu não aguento mais, está dolorido, está sofrendo. E ele olha para você e diz assim: eu estou na tempestade com você, eu estou na enfermidade com você. Eu já disse que nós vamos passar, vamos chegar do outro lado. A tempestade não vai nos paralisar, vamos passar. A enfermidade não vai te paralisar, você vai passar. Ah, pastor, essa dificuldade não vai te paralisar, você vai passar. Porque o Senhor, Ele já declarou sobre a sua vida que você vai passar como Ele passou todas as coisas. Uma coisa que Ele quer de mim e de você é somente o ânimo. E ânimo é para quem descansa, é para quem confia. Ânimo é para quem não perde a fé. Ânimo é para quem não perde a esperança. Ânimo é para quem não se desespera, é para quem não está preocupado o suficiente com as dificuldades, os problemas, as tempestades, as doenças, as coisas que vêm sobre nós. Ânimo é para quem sabe quem é Ele de fato. Aí você vai ver, gente, que Jesus, Ele não desperta, mas os discípulos vão até Ele. Quando os discípulos vão até Ele, eles precisam largar o quê? Largar o quê? O remo. Quando os discípulos vão até Ele, eles vão ter que parar de olhar para frente e vão olhar para quem? Para trás. Por quê? Eles vão ter que deixar a experiência deles de lado e dizer assim: eu tenho que ir para quem é autossuficiente agora. Eu tenho que ir àquele que está no controle de tudo. Só que há uma guerra espiritual entre eles. Por quê? Porque a guerra é o seguinte: na cabeça dos discípulos, Jesus tinha que estar acordado. Na cabeça dos discípulos, Jesus tinha que estar ali com eles, conversando, direcionando, falando alguma coisa. E a gente é assim. A gente quer sempre que Jesus fale. A gente quer sempre que Jesus nos direcione, diga alguma coisa para nós, esteja acordado o tempo todo. E às vezes Ele não vai estar acordado, Ele vai estar dormindo. E às vezes Ele vai estar em silêncio. Às vezes Ele não vai estar falando. Para quê, pastor? Para testar se você confia nele ou não. Se você aprendeu ainda a descansar ou não aprendeu. Porque as coisas é o seguinte: nós somos aquelas pessoas que calculam a situação de acordo com aquilo que a gente está vivendo. E quando a gente faz isso, a gente tira a dependência. Está entendendo? Você tira a dependência de Deus. Você tira o descansar em Deus. Você tira a confiança em Deus. Quem mandou eles se apressarem? Quem mandou eles serem impacientes? Quem mandou eles serem ansiosos, agoniados para chegar do outro lado? Vai chegar, mas o tempo é de quem? É de Deus. Quem controla o tempo? Quem controla as estações? Quem controla tudo? Mas o problema do ser humano é que ele é ansioso, ele é agoniado, ele é acelerado, ele quer tudo no tempo dele. Isso é o problema. E esse remo que eles estavam segurando, para ir falar com Jesus, eles vão ter que largar o remo, eles vão ter que sair da proa e ir para a popa. Eles vão ter que ir até Ele, parar de lutar, pois a luta deles não teve solução para eles. A luta, às vezes, que nós estamos o tempo todo se gladiando, né? O tempo todo guerreando, está trazendo para a gente cansaço, está trazendo para a gente fadiga, está trazendo para a gente angústia, está acabando com as nossas emoções, está tirando o sono,
está arrancando de nós a confiança de Deus, e nós não estamos vivendo debaixo daquilo que Deus quer, e é por isso que está na hora de você largar o remo, está na hora de você se esforçar, parar de se esforçar em vão, está na hora de você parar de ficar dando murro em ponta de faca, está na hora de você estar perdendo a sua paz, de estar ali perdendo o seu sono, de ficar totalmente, com os olhos abertos, dizendo: ah, Senhor, eu estou orando, eu estou em uma vigília, eu estou em uma guerra espiritual, e Deus está falando: que guerra é essa se eu já venci? E Deus está falando: que negócio é esse que você está vivendo, se eu não te dei nada disso? Eu venci todas as coisas na cruz do Calvário, pelas minhas pisaduras você foi sarado, pelas minhas mãos vocês foram curados, tudo que eu sofri foi por vocês, então você não tem que sofrer mais nada. O que é que está acontecendo, que está fazendo eu e você sofrer? É porque estamos carregando coisas que Deus não quer, estamos achando que a nossa experiência de altar, experiências de palavras ministradas, experiências de vida com Deus, experiências até mesmo do nosso mundo secular, está fazendo, achando que isso está fazendo algo para Deus, e não está, gente. Hoje eu olhei para Deus e disse assim: caramba, tudo que eu fiz até agora, o que está acontecendo, Senhor? Então eu não sou nada. E Ele disse: nada você é ainda, meu filho, para o que eu tenho para ser na sua vida, para fazer na sua vida. E eu entendo que se eu não estiver nessa dependência, é como se eu perdesse as pernas e ficasse uma pessoa na cadeira de rodas. E aí para quem? Para alguém me guiar. E Deus, Ele quer isso de mim e de você. Deus, Ele quer isso de mim e de você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, o versículo, se eu não me engano, é o 33, vai contar uma história bíblica rapidinho, de que Paulo estava indo para ser julgado em Roma. Quando Paulo estava indo para ser julgado em Roma, Paulo estava ali indo em um navio, mas o tempo era ruim e não tinha como os navios sair. Mas aprove a pessoa que estava pilotando o seu navio, ele pega o seu comandante e diz assim: olha, vamos navegar. E o comandante disse: vamos ver o que o povo vai dizer. E Paulo disse: gente, não navega, o tempo é ruim, vai vir um temporal. Mas mesmo assim eles não dão ouvido a Paulo, porque Paulo estava preso. Eles não deram ibope a Paulo. Assim eles fizeram e foram navegar. No decorrer do caminho, Paulo está preso, tinha mais ou menos 200 e poucas pessoas no seu navio, dormindo Paulo estava, e a visita do anjo vai até ele. Quando o anjo vai até ele, ele diz: Paulo, não temas, porque o navio não irá a pique, ninguém vai se perder, nem você, nem esse povo que está aqui, porque você precisa ir a César para ser julgado por César. Paulo se levanta, abre a sua voz e diz: gente, parem tudo o que vocês estão fazendo. Vocês já estão há 14 dias em uma vigília, lutando com as próprias forças o tempo todo para não afundar nessa tempestade, sem comer nada. Parem, vamos comer o pão. Paulo pega o pão e parte o pão e diz: comam desse pão, porque o meu Deus enviou um anjo e falou comigo que nós não iríamos perecer, nem eu e nem nenhum de vocês que estão aqui nesse navio, todos nós seremos salvos. Prontamente eles sentaram, começaram a comer e deixaram toda a força deles de lado. E assim se cumpre o que Deus falou através da boca de Paulo e do seu anjo. Aí eu entendo, gente, que imagine, quanto mais a gente luta, parece que a coisa estreita, é assim ou não é?
Quanto mais a gente está determinado a fazer algo, parece que a coisa empena, para tudo, fecha as portas. E a gente vai vendo tudo se fechar. Mas quando a gente descansa em Deus e diz: até aqui eu já fiz o que tinha que fazer, agora é com o Senhor, Pai. Se for da tua vontade, eu vou viver isso. Se não for, eu não viverei. Mas a minha confiança está em Ti. Aí Deus, em uma semana, resolve tudo, te dá na tua mão e diz assim: agora pronto, pode viver. É bonito ou não é? Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, diz: por que vocês temem? Vocês estão com medo de quê? Homens de pequena fé. Em outras palavras, eu não disse que a gente vai chegar do outro lado? Agora vocês entenderam que o que eu quero ensinar com vocês nessa jornada desse barco não é que vocês vão vencer a tempestade, porque às vezes a tempestade pode bater na sua porta, a dificuldade pode bater na sua porta, a enfermidade pode chegar sobre você, sobre mim, algumas coisas difíceis podem chegar na nossa vida. Não é isso. Eu estou mostrando para vocês que a gente saiu, o tempo estava tranquilo, no meio do caminho o tempo virou, e quando o tempo vira, é de uma hora para outra, não avisa nem a mim nem a vocês. Eu sei de tudo, mas vocês não sabem. Então pode chegar na sua vida? Pode. Mas quando eu libero uma palavra na praia, na areia, dizendo para vocês que vocês vão chegar, vocês não precisam duvidar. A tempestade pode vir, mas você vai chegar. A enfermidade pode vir, mas você vai chegar. A dificuldade pode bater na sua porta, mas você vai chegar. O problema pode vir sobre a sua vida, mas você vai chegar. Pastor, pastor, mas você não sabe que está difícil, não tem nada lá em casa, mas você vai chegar. Eu só sei de uma coisa, que você vai vencer, porque você não nasceu para ficar de cabeça baixa, você nasceu de ficar de cabeça erguida. O teu Deus é maior do que o seu problema. Deus estava falando através de Jesus Cristo para esse povo. Gente, vocês estão preocupados com a aguinha que está batendo aqui dentro? Não, meu filho, vocês têm um que anda sobre as águas. Eu quero mostrar para vocês que vocês não entenderam nada ainda. Sei que vocês já viram muito milagre, já viram coisas acontecendo, mas isso não está sustentando a fé de vocês. Está na hora de vocês viverem experiências novas. Jesus está trazendo várias experiências para a igreja dele. Eu tenho certeza que vocês vão viver experiência com Deus, que vão marcar a história de vocês, porque vocês não vão ficar só com a experiência dos outros, a experiência dos apóstolos, a experiência da Bíblia, a experiência dos pastores. Não, você vai viver a sua experiência com Deus. Está na hora de você pegar o travesseiro, botar na cabeça, deitar e dormir confiando no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Confia, descansa, dorme, aprende a dormir, vai descansar, deita. Pode perguntar à minha esposa é prova viva. Quando o bicho está pegando lá fora, eu vou para casa cedo, deito e vou dormir, e desligo o celular e deixo o pau quebrar lá fora. Quando eu acordo, já está tudo resolvido. Descansa. Se a gente estiver agoniado, acelerado, com aquela aflição na alma, não dá nada certo. Mas quando você descansa, tudo dá certo. Diga para teu irmão bem baixinho: para de querer resolver do seu jeito. Não ofende não, viu? Para de resolver do seu jeito. Tem jeito não, benção. Você vai ficar chutando pedra, igual a Felipe, querendo resolver as coisas do jeito. Não adianta. Vai tropeçar, vai bater cabeça, vai doer, vai machucar, vai. Mas se você entrega na mão dele, solte o remo da mão.
Solte esse balde da mão. Descansa nele. Sabe uma coisa? Aquele travesseiro que você achava que era para Jesus, não era para Jesus. As nossas experiências vão nos trazer remo, vão nos trazer balde, vão nos trazer dificuldade às vezes. Mas a eternidade está nos dando travesseiro para a gente deitar e dormir, porque a gente descansa nele. A experiência traz isso para você: remo, dificuldade, bater cabeça. Mas Deus traz para mim e para você travesseiro, para você reclinar a sua cabeça e dormir. E o melhor de tudo, você dorme no início, dorme em meio à tempestade, barulho não te acorda, tempestade não te acorda, água batendo em você não te acorda, a não ser Ele, quando Ele quer te acordar. E aí Ele te acorda para você viver o que Ele tem para você do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado, Ele é o primeiro a descer. Por que primeiro a descer? Os discípulos podiam descer primeiro, porque os discípulos ainda estavam remoendo aquilo que estava acontecendo, chocados com aquilo que Ele fez, com a experiência que eles estavam vivendo. Mas Jesus já estava lá para libertar o gadareno. Presta atenção em uma coisa: Jesus, Ele não para. Pastor, Jesus dorme? Só se você ficar com o remo na mão. Se você não tiver com o remo na mão, estiver confiando nele, estiver descansando nele, Ele está acordado com você. Ele está na guerra com você, está na batalha com você. Mas quando você quer ir para a batalha, fazer o que você mais gosta de fazer, que é achar que você é alguma coisa, esse achismo tem que morrer hoje. Você não é ninguém, você não é nada. Paulo queria, porque queria que o Senhor tirasse dele o espinho da carne, porque ele já estava em um nível de espiritualidade muito alta. E o Senhor disse: é o que, Paulo? Minha graça te basta. Sabe o que nos basta? É a graça de Deus. Porque não foi quando a gente merecia, não foi porque a gente merecia, não foi porque a gente era bom. Pelo contrário, Ele nos escolheu, nos amou primeiro, Ele se entregou primeiro, Ele derramou essa graça sem merecimento, sem nada que a gente tinha feito para poder agradá-lo. Ele já tinha nos dado essa graça. Sabe por quê? Porque Ele sabe o seu potencial que você tem aí dentro de você, para entregar a sua vida por completo para Ele e confiar nele piamente, sem se dizer que vai assim, sem achar que você não vai conseguir, que isso não existe, não tem essa hipótese no reino dos céus. Deus, Ele disse que vocês conseguem tudo que vocês quiserem, tudo que vocês desejarem, tudo que vocês pedirem, em meu nome, o Pai te concederá. Se você a entender isso, não tem nada que te abale, não tem nada que destrua as suas estruturas, não tem nada que acabe com as suas emoções, porque o segredo é descansar em Deus. Descansa nele, descansa. Para que você está trazendo esse problema para você? Descansa. Pastor, mas foi eu que causei. Tudo bem, Ele vai resolver para você, Ele vai fazer por você, porque Ele sabe o seu coração, Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe até onde você suporta, e o que você pode suportar, Ele sabe. Ah, pastor, porque você não sabe o que eu estou vivendo lá em casa. Eu nem quero saber, mas Deus sabe, e Deus vai resolver. Basta você soltar esse remo, basta você deixar de ser ignorante, basta deixar de ser orgulhoso, basta de você ficar trazendo as coisas para vocês, tentando resolver o tempo todo do jeito de vocês. Resolve do jeito da Bíblia, resolve como Jesus nos ensina, resolve da forma correta. Descansa, descansa. Tinha uma palavra liberada na praia, e a experiência estava ofuscando a palavra. Está entendendo, gente? Às vezes a gente ofusca a palavra de Deus sobre a nossa vida.
Paulo estava dizendo, come pão, está na hora de vocês comerem pão, para fortalecer a carne de vocês. Vocês têm o livro sagrado dentro da casa de vocês, mas às vezes está aberto no Salmo 23, enchendo de poeira. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Está aberto no Salmo 91, você achando que o Salmo 91 vai trazer livramento para você, e não traz nada se você não vivê-lo. E as pessoas estão achando que as coisas é amuleto de fé. Não tem esse amuleto de fé, tenha vida na fé. Se você vive na fé, as portas se abrem, mas se você não vive na fé, você vai ver de amuleto o tempo todo. Essa campanha é maravilhosa, uma aliança com Deus, mas tem gente que nem carrega a aliança com Deus, que nem crê direito. Tem uns que não sabem, mas tem outros que não carregam mesmo. Por que não carrega? Por causa da obediência que não quer ter. Tem até medo de carregar a aliança para Deus ver você na rua. Deus está vendo você debaixo da rua, imagine nela. Está entendendo, gente? As pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, pastor? Não. Até eu dizia isso em um outro tempo, mas esse tempo tem conhecimento em tudo quanto é lugar. A internet tem conhecimento, em vídeo no YouTube tem conhecimento, todo lugar tem conhecimento, todo mundo está falando da Bíblia, você não conhece porque você não quer. Porque se você quiser se aprofundar, você vai lá e lê, estuda. Você quer ser uma médica, você se dedica para a medicina, vai estudar, faz, acontece, perde noite, vira noite, toma Vivance, toma Rivotril, toma qualquer diacho, para tentar estudar. Quer ser um professor de alguma coisa, vai lá, estuda, faz, acontece, se esforça. Quer ser uma biomédica, vai e se esforça. Quer ser o que você quiser ser, você estuda, se dedica. Mas para ser uma mulher de Deus e um homem de Deus, não quer se dedicar. Não vai ser nunca. Não adianta, você tem que se dedicar. Se não se dedicar, não vai ser mesmo não. Você acha que para ser crente é fácil? Não é não, filha. De jeito nenhum. Para ser crente é você consumir todo o seu eu. É você pegar a cruz de Cristo, nascer de novo e ser uma nova criatura de fato. É por isso que as pessoas bagunçam o tempo todo, o evangelho fica do jeito que fica, e as pessoas dizendo, é crente. Crente, o diabo também é, meu irmão. Mas ele não obedece. Crente é aquele que obedece, que conhece a palavra e deixa a palavra libertar. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é quem? É Cristo. E você só conhece Cristo por intermédio da palavra. Você pode ver um anjo descer aqui agora, não vai se converter quem não consegue, quem não conhece Cristo. Vai até você chorar, a emoção, você vai ficar ali uma semana, duas sem dormir, estatalado com aquela emoção, com aquele êxtase. Vi um anjo com 6 asas, 2 cobria a perna, 2 cobria o rosto e outra voava. Mas não vai mudar você. O que vai mudar você é você conhecer Cristo na profundidade. Saia do raso e vá para a profundidade. Saia da proa e vá para a polpa. Vá para o lugar do descanso. Vá para o lugar da confiança. Vá para o lugar da obediência, mas não trazendo o esforço para você como você está trazendo. O cansaço, o jugo. A Bíblia diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está pesado por quê? Porque você não está entendendo qual é o jugo de Jesus. Você não está entendendo quem é Jesus. É por isso que está pesado. Às vezes o casamento fica pesado porque Jesus não está no centro. Às vezes os negócios não dão certo porque Jesus não está no centro. Está maldade, está malícia, está querendo que se enriquecer para mostrar para os outros. E às vezes Deus não está no centro. Está entendendo? Porque às vezes as pessoas não prosperam. Tem um ditado lá fora, vai dar asa à cobra para tu ver. Então não vai dar asa. Porque às vezes vocês vão pisar na cabeça das pessoas. Aqui não, mas quem está nos assistindo? Às vezes pisa na cabeça dos outros. Lá em São Paulo, em outro lugar, mas aqui não, aqui só tem bênção. Mas é porque essa mensagem precisa falar com a rede social também. Então às vezes a pessoa não recebe porque vai pisar na cabeça dos outros. Vai ser avarento, vai ser orgulhoso. Então às vezes a pessoa não recebe por isso. E o que Deus está querendo fazer comigo, com você, é dizer o seguinte, olha, confia em mim, descansa, deixa tudo na minha vida, na minha mão, porque eu sei levar o remo aonde quero levar vocês. Jesus estava dizendo, olha, eu sou o Senhor da tempestade, eu sou o Senhor da doença, eu sou o Senhor da provisão, eu sou o Senhor da paz que você precisa.
Eu sou o Senhor da plenitude daquilo que você precisa. Só eu posso levar vocês no destino que está predestinado para vocês. Só eu posso levar vocês para um lugar que nem no coração de vocês, nem no pensamento, vocês conseguem imaginar. E o Senhor diz: o pensamento que eu tenho de vós, o que eu tenho para vocês, é muito melhor do que vocês ainda não conseguem imaginar. Não é nem imaginar, que a gente não consegue, gente. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz assim: cara, como é que isso aconteceu? Eu nunca imaginei chegar aonde cheguei. Como que Deus faz isso? Deus sempre quer nos surpreender. E para Ele nos surpreender, nesse momento que você está vivendo, carregando o remo, fatigado, cansado, está na hora de você largar tudo, entregar na mão dele e dizer: não dá para mim mais andar confiante em mim mesmo. Confia no Senhor. Vai para a proa, vai para o descanso, vai pegar o travesseiro que Ele tem para você, vai dormir o sono do justo, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero declarar na vida de vocês, que quando vocês entenderem que o travesseiro de Deus não é para vocês perderem sono, e sim para vocês dormirem o sono do justo, e que vocês conseguirem dormir esse sono, devendo mais de 100 mil reais na rua, 200, 300, para uns 1 milhão, 2 milhões, porque cada um tem seu peso, e aí você descansar e dizer: eu confio no Senhor. A minha vida não é só aqui, a minha vida é além de tudo isso aqui. O problema é que as pessoas estão achando que a vida delas são determinadas aqui nessa terra, e o que Deus tem para você não é aqui, está além dessa terra. O que Deus tem para mim e para você está além desse mundinho aqui limitado. Ele tem para mim e para você um mundo ilimitado, infinito, grandão, que a gente não consegue nem mensurar. Que Ele tem para mim e para você uma vida eterna, de glória, de paz, de ruas de ouro, né? de paredes de cristais. Eu não sei nem como é esse quarto lá no céu que Jesus foi preparar. Eu só sei que eu quase mandando os pedreiros para lá para ajudar ele, porque está demorando um pouquinho, mas esse quarto é luxo, viu, irmão? Vou lhe falar, tá? Eu acho que ele deve estar fazendo um quarto de diamante, tem que refinar, um negócio assim, meio complicado, que não dá para a gente mensurar. Se fosse de bloco, não é de bloco. Se fosse de bloco, é rápido. Então, está demorando, é porque é de outra coisa que a gente não consegue mensurar. Então, sei de uma coisa: Deus tem para mim e para você o melhor. Chega de você receber uma palavra e deixar essa palavra ser sufocada pelo seu dia a dia, pelas suas experiências, pela sua força, pelo seu eu, pelo seu ego, pela sua pessoa completa. Está na hora de você receber uma palavra e tomar posse dessa palavra e determinar na sua vida que você vai viver o que Deus tem para você viver nessa terra. Você vai viver o que o Senhor quer que você viva nessa terra. Ah, eu queria dessa forma. Esqueça esse negócio de querer da sua forma. Faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Faça a tua vontade sobre mim. Aí quando você ora o Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, mas você descarta isso. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Deixa Ele mexer em você. Deixa Ele deixar as estruturas todas sucumbidas, não tem problema nenhum. Deixa Ele apertar o parafuso, só diz assim: Senhor, me forja do jeito que o Senhor quer. Me prepara para sentar numa mesa perante os meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo onde o cálice transborde. Pai, faz acontecer na minha vida o que o Senhor quiser, porque eu sou dependente teu, eu confio no Senhor, e eu não quero nem saber o que vai dar lá na frente e o que vai acontecer lá no futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. Viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Faça o que Deus mandou. Ame as pessoas. Ame o próximo.
Ame a Ele sobre as tuas coisas. Você já cumpriu o mandamento. E agora, espere. Deixa Ele guiar. A palavra já foi liberada. Você vai chegar do outro lado. Agora imagina. Paulo. Não tinha Jesus ali. Não tinha. Só tinha Paulo preso. Humilhado, né? Porque ele tinha feito tudo o que tinha que fazer com a vontade de Deus. Preso, impotente, insignificante. Ele diz: vamos parar aqui? A tempestade não vai nos afundar. Vamos comer. Parar no meio do mar, em plena tempestade, para comer. Gente, só quem descansa no Senhor faz isso. Vai fazer um churrasco. Vai celebrar. Vai celebrar a Deus. Ó, festeja. Chama os amigos, chama as pessoas. Vamos festejar. Está festejando o quê? Celebrando a vida. Celebrando os livramentos. Celebrando o descanso em Deus. Ah, mas não tem nada para celebrar. Claro que eu tenho. Meu Senhor é meu tudo. Eu estou celebrando Ele. Você não tem motivo algum para se entristecer e ficar jogado e dizendo: ah, não tenho nada para comemorar. Claro que você tem. Celebre, coma pão, se alimente. E aí o Senhor disse a Elias: Elias, come pão e bebe água, porque longa é a tua caminhada. Está na hora de você comer pão, beber água, se fortalecer e andar, porque o Senhor vai levar você para andar por muitos lugares ainda. Você vai viver muito ainda para cantar hinos e hinos da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor na minha vida. Você ainda vai desfrutar de muita coisa celestial nessa terra, porque o Senhor tem para você coisas grandes e poderosas e firmes que vocês não sabem, mas vocês ainda vão viver. Basta você descansar no que Deus em Cristo abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família.